Bom, a partir de agora a gente está ao vivo na página da Casa de João Irmão Francisco, no Facebook. Vamos só aguardar alguns minutos enquanto as pessoas recebem as notificações para começar a acessar, né? A gente começar nossa conversa da noite, né? Hoje, tendo a satisfação de receber aqui a Carla, ela vai falar para a gente sobre regressão de memória e as terapias relacionadas a esse assunto, né, Carla? Sim, quebrar alguns mitos, né? Tentar, na medida do possível, esclarecer. Tem muitos mitos a respeito, tem muitas dúvidas, né? As pessoas sempre ainda estão com algumas ideias que a gente precisa esclarecer a respeito de regressão, né? E hoje vai ser um bate-papo bom. Espero que tenha muita gente aí nos assistindo. Beleza. O pessoal já está começando a comentar aqui, mandar um abraço para as pessoas que já estão assistindo, né? Robson, Zuleide, Eduardo Lima, Silene Farias, Olivar, Opa, Gorete, Wilton, Cezane, sejam todos bem-vindos, e os demais também que não comentaram ainda. Valéria também. obrigada aí para quem tô já sabendo que tem gente conhecida aí, gente querida, que ajudou a divulgar a palestra, Suzane. Boa noite, Wilton. Gosto muito O desse irmão Francisco aí. tá nos assistindo dos Estados Unidos. Nossa, Valéria Mello, dizendo que é sua prima. sim, minha prima Valéria. Coisa Bom, boa. Yelita Gomes, seja bem-vinda, de Itapipoca, está assistindo também a gente. É um prazer, pessoal, recebê-los aqui. E antes de passar a palavra para a Carla, a gente combinou que, ao final da fala dela, a gente vai fazer essa interação com as pessoas que estão assistindo, né? Como ela está usando o celular, fica difícil eu ficar colocando para ela os comentários ao longo da fala dela. Então, ao final da fala, a gente vai correr os comentários, as dúvidas que o pessoal postar. Então, a gente, de antemão, já pede a vocês para deixarem esses comentários, né? Para deixarem aí as suas observações, para que, ao final da fala, a gente possa discutir esses tópicos com a Carla, né? E, para começar, eu convido a todos vocês para a gente se unir numa prece, elevando nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, utilizando a tecnologia, aproveitando esse momento de isolamento social, em que não nos é permitido a realização de atividades presenciais, mas buscando manter o contato com a espiritualidade, com os bons ensinamentos, com os temas edificantes, com os temas que nos esclarecem das questões que vivenciamos. Que possamos, Senhor, abrir nossas mentes para assimilar o máximo possível as ideias que serão aqui discutidas e que possamos fortalecer em nós, com esses ensinamentos, a vontade de sermos pessoas melhores. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Carla, fique à vontade, a casa é sua. A casa é nossa, né? Estamos juntos aqui. Eu vou ficar aqui na retaguarda, qualquer coisa, só chamar. Ok. Vou precisar de você, Felipe. Você vai ser meus olhos hoje, porque, gente, meus óculos estão uma negação. A pessoa toda arranhada, às vezes ele atrapalha mais do que ajuda, né? E, bom, como algumas pessoas já me conhecem, a minha palestra é totalmente diferente de algumas outras convencionais. A gente quebra o gelo no meio direto, viu, gente? Porque
Inclusive, assim, eu sinto muita falta, né, do público, do ver as pessoinhas, de perguntar, de interagir, mas um novo exercício, né, que a gente tem que fazer e colocar a nossa imaginação cada vez mais para nos ajudar a viver melhor, né? Eu vou aqui só pescar de vez em quando, eu estou olhando para cá de vez em quando, porque tem um computadorzinho aqui, né? Eu não tenho uma mídia aqui por trás para me ajudar com as ilustrações ou com alguns outros recursos, mas vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente fala em regressão, eu vou pedir para que vocês imaginem aí o que que vem na mente de vocês quando a gente fala em regressão de memória. Podem fazer aí, que depois o Felipe vai me dar um compilado, né, do que vem à mente de vocês quando a gente fala em regressão de memória. Deixa eu ver se eu acerto. No geral, né, por conta de muita coisa que a gente já ouviu, das crenças que a gente, né, vai aprendendo, a gente já associa a regressão a vidas passadas, né? Vamos dizer assim, no senso comum, né? No nosso imaginário, tá? Então, é importante a gente começar por aí, tá? Regressão de memória não é obrigatoriamente uma volta a possíveis vidas passadas. Possíveis por quê, Carla? Né? Porque existem muitas outras teses a respeito de histórias que chegam a nós na regressão. Desculpa, o telefone tocou aqui. Pode ter atrapalhado um pouquinho. Então, vamos lá. A regressão de memória, ela antigamente era feita de uma forma muito instintiva, né? Não tinha um estudo de fato a respeito desse tema mais aprofundadamente, né? Então, assim, a gente hoje sabe que os estudos passados do inconsciente, né, que não é essa mente que a gente tem controle sobre ela, né? Não é a nossa racionalidade, vamos dizer assim, é o que a gente tem guardado no cantinho do nosso cérebro aqui, né? Vamos dizer, essa caixa, esse sistema psíquico que a gente tem, essas memórias ficam guardadas. Umas a gente lembra a hora que quer, ou por sugestão, né? Quando eu falo em regressão, você lembra de quê? Aí você aciona aquele arquivozinho, né, que tem aquela informação pertinente a esse tema. E tem outras memórias que elas estão tão mais lá no fundo, guardadas, que a gente não lembra nem por sugestão simples, assim, de eu falar uma palavra e você associar a outra. Então, é importante a gente dizer que antes da gente chegar ao nosso entendimento de hoje, os estudos que a gente tem hoje, existiram pessoas que vieram lá de trás, que começaram a estudar esses mecanismos psíquicos, né? Como é que funcionava aqui a nossa psique, né? Então, teve Mesmer, vou dizer alguns nomes aqui, que talvez vocês já tenham ouvido falar ou não, mas por uma questão de respeito a esses mestres que vieram antes, né, eu vou citar aqui. Mesmer, Libot, Charcot, Freud, Jung, Roger Wilger, então, chegando aonde eu tive contato com a regressão de memória, que foi o meu professor na minha formação em regressão de memória, Roger Wilger, né? Quando chegou no Roger, a gente já sabia de muitas coisas, claro, mas como foi que Roger tratou o assunto relativo a vidas passadas? Porque até então, né, as memórias estavam sendo estudadas, né, no nível mais consciente, vamos dizer assim. E aí, quando chegou em Freud, Freud já começou a descobrir o inconsciente, o que tinha, que outras memórias
eram guardadas mais profundamente e tudo era atribuído ao sistema físico, nosso sistema psíquico cerebral, né? E tudo era banalizado, vamos dizer assim, né? Enfim. Então, hoje a gente entende que a regressão de memória, ela não é somente de vidas passadas, até porque nós temos um passado, né, de adolescência, de infância. Então, quando a gente se propõe a trabalhar com regressão de memória, a gente vai sabendo que podem aparecer outras memórias que não sejam da adolescência e da infância. E aí é que entra, né, as crenças religiosas na nossa formação. Eu me formei em Deep Memory Process, significa processo de memória profunda. O Deep Memory Process, essa técnica do Roger Wilber, ela reuniu o que a psicologia clínica, né, já abordava e as crenças religiosas, algumas das crenças religiosas, fazendo com que esse método ele contemple não só, né, a razão, mas a emoção, o corpo físico e as crenças religiosas. Então, assim, essa técnica, ela é completa por isso, né? E me fascina por isso, porque a gente não pode desprezar, nós não somos só um corpo, só uma mente, somos corpo, somos alma, né? Então, tudo isso está junto na técnica do Roger. Como é que a gente pode falar da diferença dessa técnica para outras? Existem, né, porque a gente tem que, por uma questão de ação cognitiva, tá? O Deep Memory Process, não, é uma regressão catártica. O que significa isso? Ô, nome difícil, né? A catarse é uma liberação. A palavra catarse nasceu no grego, vem do teatro grego. O teatro promove, faz essa catarse nas pessoas, certo? Essa liberação de emoções. E aí é que eu me encaixo como atriz perfeitamente, como a vida dá, né? A oportunidade da gente linkar os conhecimentos. Eu me encontrei muito como terapeuta de regressão, porque como atriz eu já tenho essa habilidade, vamos dizer assim, né? De fazer com que as pessoas expressem a sua emoção. E a gente se utiliza, ao invés da hipnose, né, nessa técnica, a gente se utiliza do psicodrama. E o exercício é como é que você, então, tem acesso ao que a pessoa quer lembrar. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos que fica mais fácil de vocês entenderem, porque eu estou tentando ser didática, tá? Como é que eu tenho acesso ao inconsciente da pessoa? Ou através de uma memória do corpo, ou através de um sentimento que ela tem recorrente, certo? E a gente faz, na verdade, ao invés da hipnose, uma técnica chamada imaginação ativa, que já é do Jung, que foi um contemporâneo de Freud, né? Para quem não é da área, para quem não acompanha a psicologia. Enfim, é uma técnica simples, mas ela vai bem profundamente aonde a pessoa precisa ir. Então, se a pessoa chega no consultório, vamos aos exemplos, né? Achando que o caso dela, ela só vai curar com a regressão, vamos dizer assim, ela só vai encontrar uma resposta através da regressão, a gente conversa, a gente vê qual é a questão, e se não for
precisa uma regressão, é claro que eu não vou fazer uma regressão na pessoa que não precisa. É aquela história, gente. A gente vai para o dentista para arrancar um dente que tá bom? Não, né? Então, há casos e casos. Quando é que a pessoa chega com uma questão que eu posso dizer, bom, isso aqui é um caso realmente que tem um conteúdo para regressão? Quando é uma fobia, fobia é aquele medo que é irracional, certo? O medo irracional, você, outro exemplozinho bem simples, medo de barata. Ah, eu tenho medo de barata, vou fazer regressão. Não, é um medo natural. Só que, se esse medo me impedir de fazer certas coisas que esteja realmente impedindo que eu viva, me dando outros sintomas, às vezes até físicos, aí realmente é um caso de fobia. Bom, eu citei a barata, mas a barata é a clássica, não vale, né? Mas é porque eu quis ser bem elucidativa mesmo, uma coisa assim. Mas, por exemplo, eu tive um caso de uma criança que estava impedida de viver praticamente porque ela tinha medo de animais pequenos, gato, cachorro, mas assim, medo de passar mal, né? De conviver socialmente, porque ela não podia ver um animal na rua. Não podia. Isso causava realmente um transtorno seríssimo na criança, né? E através da regressão, pelo método, né, processo de memória profunda, essa criança, na regressão, foi um caso, na verdade, que não foi meu particular. Foi de uma supervisora minha que tinha muita experiência com criança. A criança relatou uma história durante a sessão, em que, na verdade, o medo fez com que ela voltasse a uma história que ela estava com um homem, já era um homem. Vou resumir. Ele descreveu o cenário agora eu esqueci, me ajuda aí, Felipe, como é que é aquele nome do Coliseu Romano. Ela descreveu o Coliseu Romano, era um adulto que estava preso e foi solto num espaço grande, todos os detalhes a criança descreveu, né? E soltavam leões em cima dele, para ele ser comido. Como é que você vai contestar a memória de uma criança, uma história? Ah, ela deve ter visto um filme e ficou com aquilo, né? A mãe garante que não. E não é só o caso dessa criança. É muito comum vir histórias a partir de um sintoma, né, de uma fobia, como eu estava falando, que não são histórias desse momento atual da pessoa que está submetendo à regressão. Então, o Roger, eu acho que muito brilhantemente, ele tratou essa questão como fantasia de vidas passadas. Mas por que fantasias? Porque é uma coisa que é mentira? Não. Porque é uma coisa que não é tangível, mas que não impede que a pessoa que não acredita em outras vidas, ela faça o processo do mesmo jeito, tá? Eu já atendi ateus que, por exemplo, tiveram vivências durante a regressão que não eram dessa história atual que estavam vivendo. E aí, um deles me perguntou uma vez, mas Carla, como é que pode? Como é que pode eu ter morrido se eu não acredito nesse negócio de outras vidas? Como é que pode isso ter acontecido? Eu ter vivido tão intensamente essas emoções, uma coisa que eu não vivi. Será que eu inventei? E a minha resposta é a seguinte: fez diferença para você? Não, não fez diferença. Porque exatamente a história que ele achava que era uma fantasia, que era uma invenção, uma imaginação, tinha realmente tudo a ver com o momento atual e explicou os sintomas que ele estava sentindo. E o melhor, né? Ficou curado, né? Os sintomas. Tem casos e muitos casos disso, tá? Então a gente não quer fazer a pessoa acreditar que existam outras vidas. O próprio processo em si, às vezes, as leva para uma vivência que não é a de agora. E eu, como terapeuta, não me interessa. E a pessoa está
realmente numa outra vida, se a pessoa acredita que está numa outra vida, o importante é que essa história venha à tona. E é libertador. Por que que eu digo isso, gente? Porque eu fui, né, submetida a várias e várias regressões durante o processo de formação. Foram 3 anos longos de uma formação em que eu me libertei de muita coisa. Por exemplo, já artista mesmo, quem me conhece sabe, eu até no meu site, quem quiser dar uma olhadinha depois, em alguns depoimentos de pessoas que já fizeram a terapia de regressão, é www.carlakarenina.com.br. Karenina, Carla e Karenina com K. E o que é que eu sentia, mesmo já sendo artista, mesmo já tendo uma carreira, eu me sentia uma pessoa completamente inadequada. Me sentia anormal, me sentia diferente dos outros, inferior. E isso não tinha uma explicação racional. Não tinha. Não tinha por que me sentir assim. Né? E muitas histórias que vieram durante esse meu processo de 3 anos de formação, que não são do agora, desse processo existencial de agora, né, me fizeram despertar para a ressignificação desse passado. Tá? Hoje eu realmente estou liberta de alguns traumas e me valido, né, como pessoa, coisa que eu não fazia antes. Então, para mim foi uma virada muito grande na vida. Né? Então, assim, você não vai mexer com o passado das pessoas por curiosidade. É por questões que estejam realmente atrapalhando o desenvolvimento dessa pessoa, a saúde emocional e às vezes física. Pronto. É uma segunda coisa que a gente pode realmente atestar. Bom, é um caso de regressão. Quando alguém tem uma doença física ou um sintoma físico, e a medicina convencional não dá um atestado, né? Vamos dizer, não atesta nenhuma doença, não atesta nenhuma causa possível. Essa é uma das indicações para a regressão de memória, segundo o método com o qual eu trabalho. Porque a partir do sintoma físico, a gente chega à causa. Então, vamos lá. E mais um exemplo. Né? Eu gosto muito de exemplificar, porque fica mais fácil. Né? Vou citar o meu próprio exemplo. Eu tenho, ai, meu Deus, tenho que me corrigir. De uns anos para cá, eu descobri uma fibromialgia. E algumas pessoas conhecem, outras não. É uma síndrome e a medicina não tem ainda uma resposta para ela, que a gente sente muita dor nos músculos, nas fibras. São, na verdade, sintomas difusos, a gente fica com o corpo doído, como se fosse gripar, às vezes dá dor de cabeça, dá depressão, depressão e fibromialgia andam juntas. E eu passei muito tempo para diagnosticar a fibromialgia. Nas minhas vivências regressivas, né, eu descobri muitos traumas físicos. E um padrão que eu tenho de reagir às emoções intensas contraindo os músculos, certo? Através da regressão, eu pude aceitar isso, conhecer melhor meu corpo, o mecanismo que eu tenho de defesa e me liberar mais da dor. Por exemplo, enquanto eu converso com vocês, de vez em quando eu noto que eu estou com um ombro mais alto que o outro, né? É um sintoma, aí o que eu já me conheço e já relaxo. Enfim, tem que ter um bloqueio, uma fobia, uma dor que não tem uma cura na medicina tradicional, um padrão repetitivo de comportamento, tipo, por que toda vida eu procuro gente desonesta para me relacionar? Por que toda vida eu sou enganada? Né? E ao contrário do que, às vezes, agora eu estou falando com uma plateia que tem muitos espíritas escutando, né? Os espíritas têm, na filosofia espírita, né, tem
a noção de que a gente vem para essa outra vida, essa vida de agora, né, para evoluir. É vamos dizer assim, uma primícia, né, do espiritismo, da ação e da reação, né, a lei da ação e da reação. E muita gente se utiliza da palavra karma, como se o karma fosse aquela paga eterna, como se fosse o castigo eterno, tá? Não é, gente. Já dei palestra lá na casa de João também falando sobre isso, sobre karma, né? E durante a minha vivência como terapeuta de regressão de memória, o que eu tenho a dizer para vocês é que nenhuma culpa, nenhum pecado, vamos chamar bloqueio, nenhum desvio, ele é castigado eternamente, tá? Vamos tirar essa ideia de que a gente vai viver eternamente para pagar o que fez de errado. Não, a gente está aqui para tentar, para melhorar. Tem um tempo imenso aí que a gente nem sabe contar pela nossa cronologia aqui dessa vivência física, né? Quanto tempo a gente tem. Mas o fato é que o que eu percebi das minhas vivências, como passando pela regressão de memória, né? É que a gente teve muitas vivências passadas que a gente não conseguiu resolver, que precisava de fato resolver. Que é bem importante a gente entender isso. No momento da morte, se a gente morre naquela qualidade psíquica, com aquela energia daquele pensamento represado, a gente leva adiante aquilo que a gente não resolveu. Vamos lá nos exemplos. Eu morri, uma das minhas vidas, né? Um dos meus desencarnes foi tão doloroso. Fazer o link aqui para que vocês tenham uma ideia, né, da fibromialgia. Sim, eu já fui queimada numa fogueira. Então, era uma situação, uma vida que eu vivi, que eu fui injustiçada, acusada, né, injustamente, julgada e condenada, e morta numa fogueira. Então, como é que eu atravessei o momento da morte? Primeiro, fisicamente. O que aconteceu? No momento que eu estava sendo queimada. Como na história diziam para mim que se eu gritasse é porque eu era do demônio, o que eu fiz? Eu trinquei o corpo, eu contraí o corpo todo, trinquei os dentes, com muita raiva. Eu morri com muita raiva para não dar o gosto, as pessoas estavam fazendo aquilo comigo, e o corpo todo contraído, queimando. Para vocês terem uma ideia, no momento em que o Roger fez essa minha regressão, o próprio mestre, né? No momento em que ele disse, eu vou contar até 3 e você vai para o momento da sua morte, quando ele disse que eu morri, eu dei um grito, eu acho que eu nunca dei na minha vida um grito daquele, né? Foi assim uma explosão de dor, foi choro, foi dor, foi raiva. Então veja a qualidade do meu momento da morte. Sentindo, quais eram os meus sentimentos? Sentimento de injustiçada, né? Julgada, condenada, dolorida o corpo inteiro, né? Maltratada, enfim, uma pessoa dessa morre como? Em frangalhos. E aí, o que acontece com a alma da gente, quando passa por um desencarne como esse? Assim como hoje, na condição racional, a gente não quer ficar olhando para a dor todo o tempo, é um mecanismo de defesa, né? A gente tenta esquecer aquela vivência, a gente tenta ir para frente, mas aquilo está ali, precisa ser resolvido e não foi resolvido, né? Então, nesse método de regressão com o qual eu trabalho, quando a gente trabalha
o trauma em si, a gente trabalha também o que, que a pessoa gostaria de ter feito, se pudesse ter feito, através do psicodrama. Então, a gente encena, a gente revive as cenas com o corpo, né? E faz o que o corpo gostaria de ter feito, se pudesse ter feito. E aí a gente tira aquela energia do trauma, não só da mente, do sentimento, estou pegando aqui do meu coração, vocês não estão vendo, e do corpo. Então, através dessas catarses, dessas liberações, tanto física como emocional, como verbal, você tem o direito de dizer o que você quer, né? O que é que você diria para o seu carrasco nesse momento? Aí você tem a chance de falar o que você sentiu e não pôde. É uma resolução do que foi vivido e que não foi possível. Você tem a chance de cuidar do corpo queimado, pegar suas cinzas e tratar com carinho. Isso tudo através do psicodrama. Então, por isso, para mim, foi tão libertador vivenciar essas experiências como aprendiz. Né? Isso me fez tanto sentido que eu virei terapeuta. Ainda sobre as diferenças, né, os diferentes tipos de histórias que poderão vir na regressão, uma coisa interessante é que a nossa infância, em geral, ela é um manancial de trauma, tá? Por mais que a pessoa tenha tido uma infância regular, com uma boa família, sempre tem alguma coisa que a gente, na infância, não conseguiu superar, ou escondeu, né, por medo de acessar, para sentir mais dor, enfim. O nosso nascimento físico nessa vida, né, por mais normal o parto que tenha sido, por mais amoroso, é sempre também traumatizante. Mas todas as pessoas, Carla, você me pergunta, não. Né? Algumas pessoas passam por algumas coisas e têm alguns tipos de reações a elas, mas outras não passam. Outras são mais sensíveis, né? Então, assim, cada um de nós tem peculiaridades na história de alma. Eu não vou dizer na história nem de vida, na história de alma, tá? Porque a gente tem uma história que é única. Assim como as nossas digitais, assim como a nossa íris, nós somos indivíduos. Não dá para julgar. O que é o caso de um, às vezes, não vai dar certo com o outro. Por isso, que tudo é muito particularizado nesse assunto, regressão de memória. Porque cada um de nós tem uma história de alma e precisa ser respeitado, certo? O que eu posso dizer mais da minha experiência? Deixa eu pegar aqui a minha pescazinha para não faltar nada para vocês, tá? Sim, o que eu falei a respeito de algumas vivências que não são propriamente dessa vida. Né? Uma coisa muito legal que eu descobri é que todos nós viemos do bem. Todos nós viemos da pureza e da luz. Não tem como escapar. Por mais que você tenha sido o carrasco, por mais que você tenha sido o pior assassino cruel, quando a gente vai pesquisar por trás das personalidades cruéis, né, ditas ruins, tem sempre uma história que causou aquilo, né? Então, assim, às vezes um assassino cruel foi uma criança que viu a morte dos pais. Então, quando você pesquisa mais atrás um pouquinho, você sempre descobre que não é que um erro justifique o outro, tá, gente? É que tudo tem uma explicação. E que no final das contas, todos nós somos bons por natureza, ou fomos puros por natureza, e as nossas vivências físicas vão nos fazendo nos transformar, às vezes. Assim como o contrário, não tem fórmula, né? E se você você que está assistindo, que gosta da doutrina espírita, o que eu mais admiro na doutrina espírita é Kardec, né?
a doutrina foi criada por um cientista. Imagina o cara, na época dele, em que tudo era bruxaria, passar a investigar certos fenômenos, né? A partir de uma investigação criteriosa, de uma sistematização, um método científico mesmo. Então, assim, houve pessoas que nos trouxeram, nos dão esse legado de agora, e Kardec dizia uma coisa muito interessante, né? Sempre vá pela ciência. Quando você tiver em dúvida de alguma coisa, né, e a sua crença for maior do que a ciência, vá pela ciência. É o que nós estamos vivenciando ainda hoje com relação a certas crenças, né? Então, quando a gente vivencia o processo de regressão de memória, a gente acaba se libertando de algumas crenças, porque a gente vai mais fundo, a gente vai lá na essência do ser da gente, né? Agora, digo e repito, e que bom que eu nunca peguei, assim, muitos casos, mas a gente não faz isso por curiosidade. Ah, vamos saber o que é que eu fui na outra vida. Não é isso. Tem nada a ver com isso, tá? A questão é, vamos a voltar para ver aonde tudo começa e para refazer, para avançar. É no intuito de transformação do indivíduo, né? De libertação de um processo que já está incrustado há muito tempo ali, certo? Eu acho que eu me fiz entender, não sei se eu falo muito e acabo não sendo tão didática ou tão clara. Eu vou contar um caso, então, para ver se vocês. Um caso dessa vida, uma regressão dessa vida, por exemplo. Né? Há muitos casos de abusos. E eu falo, assim, estou falando agora aqui para vocês, porque é mais comum do que a gente imagina, é um tema que a gente ainda é tabu, mas que a gente tem que tocar para poder libertar as pessoas disso, tá? Para que as pessoas que passaram por isso tenham um pouco mais de liberdade para falar, se sentirem melhores, porque não estão sozinhas, né? Mas, assim, eu tive um caso, eu sempre conto ele, é muito recorrente eu contar quando as pessoas me procuram, né? Porque na regressão é um espaço, no atendimento individual, que ali você vem e tem que ser acolhido com tudo que você, com todas as suas verdades. É um espaço que, antes de qualquer coisa, tem um sigilo garantido, né? Tenho muito respeito pela história das pessoas. Tanto que o caso que eu vou contar aqui, né, não vou contar, não posso falar nome, nem sobrenome, nem idade, mas a história é muito importante ser contada, né? Então, uma pessoa adulta me procurou dizendo que muito constrangido, né? Porque o caso dele era o seguinte, ele tinha muita raiva de Deus. E eu, tudo bem, né? Vamos lá. Vamos ver o que esse Deus simboliza, né? O que está simbolizado nesse Deus, desse rapaz. Ele disse que já tinha procurado todas as religiões, que ele tinha uma vontade de participar, né? De uma congregação, enfim, ter uma vida espiritual, mas ele tinha muita raiva de Deus. E nós começamos o processo com ele, e durante a segunda regressão, enfim, ele acessa, eu vou chamar de cena traumática. Eu vou resumir porque a gente tem pouco tempo, mas ele volta para uma cena em que ele era criança, como ele não tinha pai, colocaram ele num colégio de padres, e então um padre, por quem ele tinha muita afinidade, se tornou essa figura de pai, né, para ele. E, em um certo momento, ele lembra de uma cena em que ele estava de costas e um crucifixo estava batendo nas costas dele. Respiremos fundo. O padre estava abusando dele, né? Então, esse padre o estuprou. E não foi só uma vez.
Então, esse foi um caso assim, muito emblemático, porque depois ele me confessou, né, durante algumas outras sessões, que ele também se sentia impotente. Ele tinha muitos episódios de impotência com a companheira dele, de não conseguir, né, ter uma vida sexual plena com ela por isso. Então, vocês imaginem o que é para uma criança um trauma como esse. Né? Ele apagou da memória, porque se ele tivesse com essa memória ativa, ele não conseguiria nem viver, de tanta dor, talvez, de tanta revolta. Então, na sessão, a gente refaz a cena e faz com que a criança faça o que gostaria de ter feito, se pudesse ter feito. Acolhe essa criança, fala para ela que está tudo bem, que hoje ela está em segurança, que ela não precisa mais ter raiva de Deus. Porque aquele não era Deus, aquilo era a representação de Deus para ele. Né? Então, assim, é libertador o processo, mas não pode ser banalizado. A gente tem que ter muito critério, muita responsabilidade, né, de trabalhar com pessoas que estão ali entregando a sua alma para a gente num espaço, né, reservado, clínico, para isso. Tá? E acho que a maior mensagem que eu posso deixar para vocês com relação à importância da regressão de memória para muita gente, né, como esses casos, como o meu próprio, é esse. A gente pode mudar a qualquer tempo os padrões que nos fazem sofrer, inclusive com o auto-perdão, tá? Muitas vezes a gente volta para histórias que a gente está lá grudado, ainda amarrado a culpas passadas, por exemplo, né? Então, independente de você fazer uma regressão ou não, você já pode fazer um exercício na sua vida de tentar resolver com você mesmo algumas questões que você vai deixando passar. Às vezes não é um caso de regressão, é um caso de olhar para o passado, mas para trazê-lo para hoje e dizer assim, bom, o que é que eu quero fazer com isso de agora por dia? Tem gente que brinca comigo que eu sou a terapeuta de regressão, que às vezes eu já dou o bizu todinho para a pessoa sair sem precisar se submeter ao processo. Mas essa é a nossa missão, né? A nossa missão é a de dar esperança para as pessoas, de orientá-las, porque a volta ao passado, ela tem que ter um porquê e para quê. Né? Ninguém vai mexer uma coisa que não precisa. Será que a gente volta para as boas vidas numa sessão de terapia de regressão? Se for preciso, para curar uma vida que não foi boa, ou para curar um padrão da infância ou da adolescente que não foi bom. Sim, a gente acessa, né, coisas boas também, porque a gente traz isso na bagagem das nossas memórias. Não só memórias cognitivas, memórias, né, que estão no inconsciente, mas como estão aqui no nosso corpo. Tem uma coisa linda que o Roger dizia, que nesse corpo de agora, nosso, está parte da história da humanidade. Olha que coisa forte, né? Então, assim, a gente trabalha também com temas ancestrais, o que é que os nossos antepassados, né, nos deixaram, que a gente ainda está aqui perpetuando. Existe todo um trabalho, todo um mecanismo da gente trabalhar vários e vários temas numa regressão. Ok? Felipe? Bom, Eu estou sem noção de tempo, viu? Eu falo muito. Nós estamos com 44 minutos, né? Mas fica à vontade, a gente não tem um rigor muito grande com relação ao horário, não. Normalmente a gente leva 1 hora, mas comumente a gente extrapola esse tempo, tá? Ok. Eu queria que Se tu você... lesse algumas perguntas, porque eu gosto de interagir, sabe? Certo. A gente tem algumas perguntas, né, das pessoas, mas antes da gente passar para as perguntas, é só registrar aqui que nós temos
presença de pessoas assistindo dos Estados Unidos. Aqui no Ceará, além de Fortaleza, Eusébio, Itapipoca, Juazeiro do Norte, temos o Iraúna, na Paraíba, Teresina, no Piauí, né? Então, ainda bem que a gente está tendo um público bem diverso, né? A gente está conseguindo atingir muita gente, né? E enquanto as pessoas colocam aí mais dúvidas, eu queria te passar algumas questões que eu anotei aqui durante a tua fala, tá? Tá. Tu falou, por exemplo, no começo... Deixa eu só lhe dizer uma coisa. A Meirinha pode vir nessa palestra? Pode. A Meirinha sempre é bem-vinda. Não, eu tenho que cortar aqui o clima, gente, porque vocês não vão acreditar, não. Negada, é espiritinho. Olha aqui que eu tô na mão, ó. Vai aparecer uma barata aqui. Ó, chega, eu tô gaguejando. Para testar a sua coisa dessa? Eu não trabalhei esse tema, não, mas agora é o seguinte: sou eu ou ela. E é voadora, viu, negada? Se eu gritar, vocês já sabem. E o problema é que elas voam, né? Puxa! Mas vai lá, Felipe. Tu falou, Carla, da questão da regressão que tu fizeste numa pessoa que era, inclusive, descrente da figura de Deus ou, eventualmente, de vidas passadas. Sim, de crença. Até que ponto, para nós que abraçamos o Espiritismo como filosofia, até que ponto a crença da reencarnação e da existência de vidas passadas e muitas de que virão, até que ponto isso contribui no processo? Não dá. Ou não tem diferença? Às vezes até atrapalha. Vou te ser sincera. Mas, assim, atrapalha por quê? Porque já como é uma doutrina, os espíritas vêm doutrinados, certo? Mentalmente por uma condição. E, às vezes, eu tenho que quebrar esse gelo, fazer com que ele entre no processo mais fluidamente, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente sabe que o perdão, né? A doutrina espírita prega muito o perdoar. O cristianismo, né? Só que, instintivamente, às vezes, a raiva está tão grande, está tão latente, se você não colocar a raiva para fora, o perdão não vai vir. Certo? Então, é nesse sentido. Por exemplo, às vezes o espírita vem, vê uma história que aconteceu com ele e quer logo perdoar. Quer pular a etapa. Entendeu? Quer dar o salto, quer sublimar, quer ir lá para frente, virar logo, ser iluminado, né? Mas tem um humano além daí. Tem a camada da raiva que não foi superada. E entrar em contato com a raiva, ou com personagens de sombra, Felipe, é muito libertador. Quando você vivencia isso no psicodrama, você entende também o seu agressor. Está me compreendendo? Então, vamos dizer... A catarse, né? O momento de catarse. É a catarse, é a liberação, certo? Quando você entra em contato com um lado seu que é capaz da mesma coisa que um assassino aí sim você tem a compaixão verdadeira. Entende? Então, assim, você passa a entender o porquê que você fez aquilo, por que aquilo está vindo, e aí você é capaz de entender seu agressor. De fato, aí vem um perdão real. Então, assim, a gente tem que desconstruir algumas coisas de algumas mentes doutrinadas que vão. Mas, assim, por exemplo, outro exemplo do espírita, claro que é muito mais fácil numa sessão, né, que vem uma pessoa que já acredita em outras vidas e tem uma volta para uma cena de um passado distante. Ela já não vai mais questionar tanto quanto o ateu, ou quanto outra pessoa, um católico, né? Ela já não vai mais ter o questionamento racional na hora, e ela talvez se entregue melhor ao processo. Nesse ponto é bom, sim, sem dúvida.
Outra coisa é assim, que as pessoas, muitos espíritas me procuram sempre nessa perspectiva de voltar a vidas passadas. Só que, às vezes, não está na vida passada, está nessa vida. O nó é aqui, tem que ser resolvido aqui, antes Às de vezes, qualquer na coisa. ilusão de achar que hoje já somos pessoas boas, né? Então, às vezes, não é nem que sejam pessoas boas ou ruins, mas às vezes você está repetindo aquele padrão. Por exemplo, eu já tive muitas vidas em que eu fui abusada, de várias formas, né? E eu ainda estava querendo ser vítima. Entende? Não é que eu era ruim, eu fui até a Hum, parte, a vítima. Mas eu tinha que sair daquele padrão vítima também, uhum. para evoluir. Exatamente por isso que eu digo que o karma não é eterno, né? Que a paga não é eterna. Que a gente pode virar a chavinha e realmente contribuir de outra forma. Ficou claro? Tem uma pergunta aqui da Clara Evangelista. Ela pergunta se tu pode falar com brevidade como é que se mescla Jung com o psicodrama. Como é que tu aplica o psicodrama aliado a Jung na terapia? Bom, eu passei 3 anos para fazer a formação, então eu vou tentar aqui dizer em poucas palavras, né? Jung nos ajuda muito a entender os arquétipos, né? Existem muitos arquétipos, aqui numa linguagem que é mais técnica, né? Talvez algumas pessoas não vão pegar. E a imaginação a imaginação ativa de Jung nos ajuda muito a acessar cenas traumáticas. Né? A partir desse acesso às cenas é que eu vou então encenar o psicodrama, mas não o psicodrama clássico, o que a gente chama de psicodrama interno, né? Porque assim, eu fico no set terapêutico contracenando com o meu cliente. Então, eu faço o papel da terapeuta, conduzindo a sessão, perguntando, e às vezes ajudando ela a pegar uma almofada e fazer uma catarse, certo? Claro, não dá para te explicar mais profundamente, porque assim, eu vou tentar mostrar aqui uma imagem, não sei se vai dar certo vocês verem, um esquema que o Roger, com a letrinha dele, a caligrafia dele, fez dessa técnica, as raízes da terapia regressiva, certo? Então, assim, ele tem como base, a nossa base teórica, né, vem, peraí, tá ruim, né? Opa, quase que ficava bom. Opa, você tá vendo aqui embaixo que as bases teóricas, né, da psicologia, tá? Psicanálise, Gestalt, psicodrama e as técnicas de Reich. Lá em cima tem as crenças religiosas que a gente se baseia, mais ou menos, para ter alguns manejos. É um mapa aqui da psique com o espírito que realmente só o Roger Unger foi capaz de fazer tão brilhantemente, né? Mas, assim, ele era um psicólogo junguiano, o Roger. Então, com base nos arquétipos, nos complexos, nas sombras, a gente desenvolve os manejos depois de acessar as cenas traumáticas através do psicodrama. Em linhas gerais, é isso. O Olivar pergunta, Carla, num processo de terapia, né? A regressão sendo usada num processo de terapia, é preciso um processo com muito tempo de regressão? Olha, isso é muito individual também, caso a caso, né? Mas, no geral, essa terapia, o método que eu me utilizo, né, dele, o Deep Memory Process, como o nome já diz, é o processo de memória profunda, né? Ele é mais rápido do que uma terapia convencional. Porém, não invalida a terapia convencional.
sempre digo isso. Às vezes até recomendo que a pessoa siga fazendo uma terapia, né? Mas a ideia é ser mais rápido, dependendo da história, dependendo do que seja, em poucas sessões a gente consegue ir lá no núcleo do problema e trazê-lo à tona. Quem já faz terapia é excelente, né? Integra. Muitos dos meus colegas, às vezes, me indicam para que os seus pacientes façam algum processo, porque chegou num ponto da terapia que a pessoa engancha, vai, faz a regressão, e na regressão a gente traz o conteúdo que é para continuar trabalhando na terapia convencional, né? Mas não dá para dizer, eu, assim, por responsabilidade, por zelo, né, ao que eu faço e ao cliente, claro, eu não faço de menos de 2 sessões, porque preciso ver se a pessoa ainda ficou alguma coisa para ser trabalhada, e a gente faz mais outra para averiguar, avaliar, fechar, que não ficou fechado. A Fran está perguntando, Carla, se nós conseguimos fazer a nossa própria regressão. Eu acho que ela está falando de autorregressão, né? Nós temos capacidade de, eventualmente, por conta própria, fazer esse processo de regressão? Eu não indico. Eu não incentivaria, né? Porque a gente pode se dar de cara com uma história ou com um processo doloroso que a gente não saiba trabalhar consigo mesmo, né? Porque a gente não vai só ver cognitivamente, não. A gente não vai só ter a visão do que aconteceu, não. A gente também acessa sensações físicas, né? É o que eu falo muito assim, eu tenho muito carinho e muito zelo de falar de outras crenças, né? Algumas pessoas, por exemplo, eu não indico o Daime, né? Muita gente já gosta de tomar o chá e tudo, né? Se a pessoa não tiver um acompanhamento, se ela não tiver um suporte, ela pode ter um surto, ela pode entrar em surto, né? Nós estamos suscetíveis a tudo, né? Agora, se for uma pessoa muito experiente, que já saiba trabalhar consigo mesmo e tudo, mas eu não recomendo, não recomendo não, eu acho muito perigoso. O Francisco pergunta, Carla, quando uma pessoa está no processo de tratamento, né, está passando pela terapia de regressão, o que é que você normalmente aconselha essa pessoa para fazer por conta própria, né, para ela se melhorar, até para se preparar para a sessão de terapia? Que tipo de sugestões você pode dar? Que tipo de dicas você dá? A gente, como terapeuta, não pode dar muito conselho, não, sabe? A gente tem que ensinar a dar a varinha, a isca, né, e tal. Mas, claro, que a gente promove, tanto quanto a gente possa, a autonomia, sabe, gente? Eu acho que toda terapia, independente dela mexer com algo tão profundo ou não, ela deve promover essa autonomia para o sujeito, né? Então, não tem uma recomendação básica, assim, o que é que eu tenho que fazer antes para ir? Não. Quanto mais, quanto mais de coração e mente aberta a pessoa venha, né, se ela está precisando, se ela acha que está precisando se conhecer melhor, se tem alguma coisa realmente que ela já tentou de outras formas e não consegue, é só vir de coração aberto. Não tem fórmula. E é sempre como eu toco sempre nessa tecla, sabe, Felipe? A gente é um universo. É por isso que a gente é muito especial, eu acho que aos olhos do- da criação, né, do Criador, porque nós somos indivíduos, né? Mas nós temos aqui um manancial de memórias, de coisas, de histórias. Nós somos únicos mesmo, então não dá para comparar. Em regra geral, é isso: é vir de coração aberto, mente aberta e querer, né? Eu acho que essa é a melhor coisa que alguém pode fazer, é querer melhorar sempre, seja através da doutrina espírita, que é um processo, antes de qualquer coisa, né? Eu já estudei bastante a doutrina espírita por um tempo, e eu sei que o mais importante é o conhecimento de si mesmo, o melhoramento de si mesmo, né? Então, esse querer, sabe, gente? A gente está aqui para isso, né?
se abrir para o processo, né? Se deixar tocar pelo Deixar aí. processo, né? O É, Alan pergunta, Carla, se você já se deparou com pessoas que não acreditam na reencarnação. Você citou um caso, né? No sim, início da sua fala. Tem outros casos que você possa ilustrar essa questão da pessoa que não tem essa crença, e mesmo não ganhou essa crença com o processo? sim. Teve um caso, inclusive, de uma pessoa católico, né? E estava sentindo os sintomas físicos de um AVC. E a mãe tinha morrido com AVC. Então, esse processo foi muito interessante, porque mesmo sendo católico, ele chegou a conversar com a mãe durante a sessão. Aí já é um outro manejo que a gente faz, né? Através do psicodrama também, mas a própria pessoa, o próprio cliente, ele canaliza algumas coisas, né? Isso a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito ao fazer, sem julgamento, né? Até pela crença dele, que eu sabia que não era, era um reencarnacionista, né? Mas depois que acabou a sessão, ele deu voz à mãe, deu voz a ele mesmo, através do psicodrama, e quando acabou, ele disse: Meu Deus, como foi isso? Eu estava sentindo o que a minha mãe estava sentindo. A mãe, aí na visão reencarnacionista, me permitam, né? A mãe não queria partir, deixá-lo daquele jeito, né? Ele não tinha vivido o luto dele, ele não tinha ainda se despedido da mãe. Então, nessa sessão, através do psicodrama, a gente fez essa despedida. E aí, ele realmente pôde deixar a mãe ir. E ele nunca mais sentiu os sintomas, né? E aí, ele voltou para mais uma sessão. Esse mesmo cliente, né, que era católico, não acreditava em outras vidas, e ele volta para uma vida em que ele foi apedrejado na cabeça. Teve mais umas 2 vivências, tudo na cabeça. Então, tudo nele era aqui. Era dor de cabeça, né? Ele tinha os sintomas de AVC, tudo era aqui. Né? E a partir de então, ele relaxou, superou isso. Ele entendeu que não precisava mais ficar revivendo essas memórias dolorosas. Tem muitos casos, né? São 10 anos aí atendendo e são fascinantes. Assim, cada história que eu sei, eu tenho mais respeito pela alma humana, sabe? Pelo próximo. A gente tenta, o máximo possível, ter empatia, até com gente que não presta, que a gente sabe que não presta. Mas é humano também, né? A gente não se livra total dos julgamentos. E não me condeno mais muito, não, sabe? Eu tento evoluir, mas eu ainda sei que tem uma minha sombra humana aqui que é danada, viu? O Francisco, Carla, pergunta se o tratamento ele é unicamente presencial, ou ele poderia ser realizado à distância, né? E se fosse o caso, como é que ele pode receber indicação de pessoas que trabalham com essa técnica, por exemplo, na Flórida ou na Espanha, para onde ele tem alguns contatos, né? Como é que ele pode ter acesso a esses profissionais? Sim, sim. Eu vou deixar aqui meu site de novo. No meu site tem meu e-mail, certo? Você pode passar. Eu vou pesquisar. A gente tem um site, eu faço parte da Associação Brasileira, né, de Terapia Regressiva e Hipnoterapia, e também do grupo de Deep Memory Process. Então, eu vou procurar algum colega, se for o caso, você fazer presencialmente. Nessa pandemia agora, né, eu arrisquei atender, primeiro com muitos receios e tudo, online, né? Mas a gente está dando para fazer um bom trabalho, né? Através das ligações, né? De chamadas, sabe? Mas eu passo sim em nome de colegas, né? Porque o ideal é que seja presencial. Mas como a gente está nessa pandemia, né? Não pode adiar certos casos, está dando certo. Beleza. Eu coloquei aí na tela o teu site, tá? Para as pessoas que Sim. quiserem entrar em contato, né? Mas tem mais perguntas aqui.
Vamos lá. A Daiane pergunta, pode acontecer de pessoas com as sessões de regressão não conseguirem resolver o conflito ou resolver parcialmente por dificuldade de perdoar ou coisa semelhante? Olha aí, tá vendo? Eu acho é mais difícil, viu? Só se a pessoa não quiser mesmo. Quando a pessoa vem se predispondo a trabalhar uma questão, é porque ela quer uma saída. É porque já está na hora dela se libertar de uma coisa que ela está aprendendo há muito tempo, né? Já começa por aí. E esse negócio de não conseguir perdoar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós somos gente. Ora, se Deus, na sua infinita bondade, nos deu várias encarnações, agora é minha crença pessoal, tá, gente? A possibilidade de voltar tantas quantas vezes forem necessárias para a gente evoluir, que dirá o terapeuta. Não é não, Felipe? Não se preocupem com esse negócio de perdoar, tudo tem sua hora certa. A gente tem tempo. Quando a gente se corta e fica com cicatriz, o corpo leva um tempo para sarar, não é? E depois você diz, tá tudo bem, nem sinto mais, ó, nem tá mais nem sensível a cicatriz. Assim é a nossa alma, gente, tá? O Otone diz que tem lembranças de vidas passadas, né? A princípio, eu acredito que lembranças espontâneas, né? E encontrou nessa vida alguém que foi muito importante numa vida passada dessas que ele lembra. Porém, hoje eu apenas conheci essa pessoa, senti uma ligação, mas não tenho sentimentos. O que é que você pode dizer a ele sobre isso? Você já viveu o que tinha de viver com aquela pessoa. Então ficou a lembrança, né? Se esse sentimento não vem mais, é porque ele durou o tempo que tinha que durar, né? Cada uma pessoa tem um propósito na vida da outra, né? Seu propósito com essa pessoa já deve ter sido cumprido, né? Você tem só a lembrança dela. Que bom. Geralmente as crianças têm essa memória mais aguçada, né? A gente já ouviu falar disso. O próprio Jung diz o seguinte: nenhuma criança é uma tábula rasa. Então a gente já olha para uma criança, acha que ela não sabe de nada, né? Que ela não tem nada, ela tem muita memória guardada. Na hora certa ela vai utilizar. E se não for mais preciso, também não vai utilizar outras. É o caso dele aí, né? De lembrar da pessoa, mas não ter mais um sentimento. Que bom, foi superado, né? Um comentário da Nalda, que eu acredito que ela se refere às regressões, às autorregressões ou regressões espontâneas, né? Ela diz que consegue fazer essas regressões, mas tem muito pedido a Deus para que não faça, porque acontece tudo o que encontro no caminho e tento voltar logo. Agora estou em tratamento com minha saúde e não tenho muito suporte para tal coisa. Só que é tudo natural. Você pode falar um pouco sobre isso? Certo. Muita gente tem mesmo essas lembranças naturais, né? Faça o seguinte, peça a Deus que não é para você não ter, é para você saber aceitar e na hora que for possível, você trabalhar essas questões, tá? Porque se elas estão vindo, é porque você mesmo precisa olhar para elas. Não é Deus que quer ou Deus que não quer, né? Não é assim. A sua alma mesmo, às vezes, volta lá para dizer, oi, resolve aqui, né? Oi, olha para cá. Se você acha que não está podendo olhar para isso agora, tudo bem, converse com essa memória, converse com isso que você está tendo. Porque parte disso é parte do seu eu também. Nós temos vários eus aqui dentro, nós somos várias pessoas, com várias memórias. Então, ok, eu tô voltando para isso de novo, só mais um pouquinho, ainda não estou preparado para olhar. Converse. É com você mesmo que você está conversando, na verdade, tá? A Ioneide pergunta se regressão de memória seria uma espécie de viagem no tempo das existências. Boa pergunta. É tão interessante, Neide,
porque o tempo, quando a gente está numa sessão de regressão, ele é a prova de que não existe um tempo cronológico. Você está aqui, consciente, é um detalhe importante. Nesse manejo que eu faço na técnica de regressão do Roger Uger, o cliente fica consciente o tempo inteiro, certo? Ele não entra em transe como na hipnose. A ideia é ele se manter consciente, a pessoa saber que está passando por esse processo, né? Então, ela sabe que eu estou conversando com ela, indicando onde é que você está, o que é que você está vendo, o que é que você está sentindo, pererê. Então, o cliente ouve a minha voz, ao mesmo tempo que sente o que está acontecendo fisicamente no corpo, né? E ao mesmo tempo está lá atrás. Então, assim, não existe presente, passado, futuro. É tudo aqui e agora. Tudo aqui no nosso mecanismo psíquico, que é perfeito. Está tudo aqui e agora. Nós somos todos aqui e agora, passado, presente e futuro, porque energeticamente a gente já está construindo o nosso futuro através do nosso pensamento, né? Então, quando a gente, no final da sessão, por exemplo, que a gente ressignifica aquela história passada, o que está sendo agora, a gente está criando um novo ambiente futuro energético. É energia mesmo, é real. Né? Você está dizendo para as suas células, através desse refazimento de crenças, desse refazimento de traumas, que o seu corpo agora pode ter outras memórias. Está tudo aqui, tá? A gente aciona esse sistema. Então, é uma espécie de viagem no tempo, só que estando aqui. A Joseíla, lá de Itapipoca, pede para falar para ti que seu trabalho é fantástico, né? Que sempre indica e que ainda vai terminar o processo dela, que por conta da pandemia ela foi só uma sessão, mas amou a sessão que fez com você. A Josélia, né? A Josélia, da Pipoca, sei demais. Obrigada, querida. Tudo tem seu tempo. O Olivar pergunta, Carla, se nesse caso da mãe que você citou aí, do rapaz que fazia o tratamento e teve esse contato com a mãe, se isso foi um processo mediúnico ou um processo psíquico inerente à terapia, ao processo terapêutico. Não faz diferença para mim. Não sei. O que importa é que aquilo aconteceu para o cliente, entende? Foi verdade para ele. E eu tenho que validar a verdade dele. Não? Então, assim, por exemplo, se você passasse por isso, para você seria um processo mediúnico, talvez. E está tudo bem, seja um processo mediúnico para você. Para ele, foi um psicodrama, né? Mas era verdade. Ele chorou de verdade, ele abraçou a mãe de verdade, ele sentiu no corpo, né? Tá certo? Cada um com a sua crença, e acontece de qualquer forma. O Arlan pergunta, Carla, em quais situações a regressão é contraindicada? Boa, muito bom, Alan. Em casos que a pessoa tem algum tipo de esquizofrenia, esquizofrenia ou qualquer traço assim que algum transtorno psíquico que leve mais para a pessoa não embarcar numa fantasia ou num processo que ela não dê conta, né? Geralmente a esquizofrenia é completamente não é indicada de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas no geral não tem muitos casos. Até por exemplo, pessoas que sofrem de algum problema cardíaco, né? Já me procurou uma pessoa nessa situação. Eu pedi para que ela perguntasse ao cardiologista se ela tem condição de fazer, né? No caso, teve e foi tudo bem. É, o
O Tito está pedindo aqui para eu acessar uma foto que ele me mandou e pedir para tu contar a história da foto, mas infelizmente eu estou sem internet em casa e eu estou fazendo a Ah, transmissão pela internet do celular. E aí não dá para eu acessar os dois aqui ao mesmo tempo. poxa, Tito. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês, não posso esquecer. Eu tinha falado para vocês numa palestra passada que eu ia lançar um livro, né? Meu primeiro Uhum. romance, lembra disso? Ele está Sim, feito. Até que olha, enfim, finalizei. Ele se chama Como Dantes, né? E é justamente o relato de uma das sessões de regressão de memória a que eu me submeti e eu conto essa história no livro, né? Então é mais ou menos autobiográfica, né, de duas vidas, vamos dizer assim. É uma mas história que já foi publicado? não, ainda não. Tá indo por forno agora, tá nos últimos detalhezinhos. Eu demorei 4 anos para acabar esse livro, justamente porque toda vida que eu voltava para algumas histórias que eu me aprofundava em algumas cenas, mexia muito comigo, né? E quem está vivo sente, né? Mas é uma história, sobretudo, acho que de muito amor, de muita esperança para as pessoas que se identificarem, né, com o que eu passei ali naquela história. E eu quero lançá-lo, viu, na casa de vocês, se Deus quiser. Vai ter, Será? talvez, lançamento online. Eu vou fazer tudo que eu puder para essa história chegar a muitas outras pessoas, né? Eu acho que foi libertador para mim, poderá ser para outras pessoas. Carla, o que é que tu pode dizer para uma pessoa que acha que não poderia é, suportar passar novamente por uma situação traumática e acha que a regressão não se aplicaria a ela? Como é? Ela não acho que não pode mais suportar passar É, que não de novo. seria possível suportar passar de novo por, assim, já que a situação que ela vive hoje foi causada por uma situação traumática, é, Sim. muita gente acha que passar de novo por aquilo não seria a solução para o problema, né? Ah, sim. Bom, nesse caso eu diria o seguinte: você já passou, você não vai passar de novo, né? E é exatamente aí que mora, eu acho que toda a magia no sentido mais puro que vocês entenderem do processo de regressão. Porque você está se submetendo a ele, mas sabendo que você agora está em segurança, né? O que você vai fazer é mudar a forma, fazer de novo aquilo, mas da forma como você acha que deveria ter sido. Então, assim, a pessoa já se desarma. Por fim, Carla, uma curiosidade. Nesses processos de regressão que você já conduziu ou já acompanhou durante o seu processo de capacitação lá com o Roger, Uhum. teve algum episódio que veio relacionado a existências passadas que pode ser associado à história, assim, alguma questão que casou dentro da história conhecida do mundo, alguma coisa assim? Bom, algumas pessoas têm uma curiosidade de saber dos processos históricos, né, dos tempos, datas, mas a gente não está muito interessado nesse aspecto histórico das histórias que vêm, não, sabe? Porque já é tão forte que a pessoa está vivendo que a gente não quer esmiuçar, né, para saber detalhes, né? Aí isso diferencia também o processo terapêutico de regressão dos processos de pesquisa a respeito da reencarnação. Existe essa via, né, que eu acho interessantíssima, que é bem científica mesmo, né? Tem até alguns autores que são clássicos, né? Que pesquisam mesmo a reencarnação
E elas têm esse objetivo de, durante a regressão, esmiuçar e perguntar por detalhes para confrontar, né, a veracidade dessas histórias. Eu sei através de um outra viés, assim, mas não durante as regressões que eu conduzi. Justamente por isso, porque o nosso foco é curar a dor do cliente, né? É aliviar, não curar, é aliviar a dor do cliente, é levá-lo a essa cura, né? Porque ninguém cura ninguém. Cada um é que vai transformar isso por si próprio, né? A gente está ali só para conduzir o processo, e aí a gente tem que ter muita humildade mesmo. Mas eu já não teria coragem, por exemplo, de pesquisar sobre esse aspecto histórico, provas científicas a respeito daquela história, se ocorreu ou não, porque aí eu já ia querer logo aliviar o meu cliente. O Mas pessoal tem está trabalho, mandando sim. um abraço para você, tá parabenizando a sua fala. Tem gente aqui dizendo que já quer reservar o livro para quando for lançar. Opa! Tem gente, tem gente de fora aqui pedindo para a editora já disponibilizar no formato e-book para facilitar a aquisição. Então, a gente vai aguardar ansiosamente esse lançamento, né, cara? Opa! E Opa, eu sim. queria dar um depoimento, desde que eu ouvi a primeira vez a Carla falar sobre esse processo e da forma como ela se refere ao Roger e citou o livro, eu fui atrás do livro e Oi, tu consegui comprar. achou? Achei. Massa mesa. Eu tava aqui com ele aqui para mostrar também. Achei na Amazon. Ah, que Achei na barato. Amazon, comunidade, comprei e muito bom. Indico para quem quiser conhecer um pouco mais do Roger, do trabalho do Roger, do processo que É, ele desenvolveu, né? É um isso. livro muito interessante. Só é difícil de achar para comprar, mas procurando um Exato. pouquinho dá Mas, certo. e o que eu ia dizer? Mas fala do Roger. Pessoal, realmente esse livro, ele conta aqui, né? Como é que se deu o processo dele, como é que ele achou. Olha, que coisa lindinha aqui. Será que dá para É, ver? o meu não tem essa assinatura. Não tem. Olha o que que ele diz aqui, Felipe. Que essa seja a melhor vida, né? Uhum. E eu acho que, assim, a melhor é sempre a que a gente está, né? E ele foi profético mesmo, porque eu sou muito grata a todo o conhecimento que esse homem, sabe, se predispôs a espalhar pelo mundo através das aulas, né, dos workshops. Ele viajou o mundo inteiro praticamente, dando, né, o que ele, a vida inteira, estudou e foi atrás e foi até meio, como você deve ter lido no livro, foi até meio é, faltou aqui a palavra, hostilizado no meio científico, né? Porque ele era um cientista da academia, um homem que escrevia artigos e tudo. E quando ele descobriu as outras vidas da alma, ele se lançou, né, a pesquisar e fez a própria técnica dele, que é muito respeitosa com as religiões, com as crenças. Foi um homem muito humilde, e isso é que eu acho que é dos grandes, né? A grande lição do Roger era essa grandeza de espírito mesmo. Um homem, como pouca gente eu conheci na vida, de sem julgamento. Mas porque ele foi atrás de conhecer as suas próprias sombras, né? Então, essa acho que é a nossa grande jornada da alma, né? Conhecer, saber o que é que tem aqui dentro, porque aqui dentro nós temos anjos e temos também nossas sombras. Então, tá tudo bem, vamos conviver com elas. Estão perguntando Wilson, aqui, beijo. estão perguntando aqui o nome original do livro em inglês e o Wilton colocou Other Lives, Other Selves, né? Então, o título em português, Várias Vidas da Alma, e aí na tela o título original em inglês. Isso. E qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade de encontrar, passa um e-mail lá para mim, no site, meu site, que eu dou a indicação
com quem vocês podem comprar. Pelo menos em português, eu sei que tem uma fonte. Viu? Então, todos satisfeitos? Bom, de minha parte, sim. E só nos resta a gente agradecer, Carla, a tua disponibilidade de estar aqui conosco mais uma vez. Dessa vez nessa nova modalidade, né? Sim. Haveremos de ter outras, viu? Mais desenvolvidas até. Eu brinquei uma vez, que eu disse assim, menina, eu não quero desencarnar antes da gente aprender a se comunicar telepaticamente, porque só falta isso agora, né? Porque é espiritismo demais, Márcia. Pelo amor de Deus, eu já achava um celular, um negócio assim, excepcional. Agora a gente se rena aqui, ó. Oscila um ao outro. Vai pra lá, não sei espiritismo. Eu tenho que dar uma de meirinha, né? Tu sabe. A Meirinha tem que vir num processo Então, terapêutico. tem. Diz o Roberto Barbosa, que você teve com ele semana passada, né? Meu grande amigo, querido, que a meirinha é uma forma de pensamento minha, sabe? Deve ser. Tá tudo bem, deixa ela aqui, né? Eu que agradeço muito a vocês, tá? A oportunidade de falar de uma coisa que eu gosto tanto, que eu amo tanto, é partilhar um pouquinho disso, partilhar desse momento tão gostoso, né? A gente sente, gente, a energia passa pelas máquinas também, né? A gente está unido nessa mesma energia da paz, do amor, da busca do desenvolvimento da nossa alma, né? E estou sempre por aqui. Se Deus quiser, em outras oportunidades. Carla, eu vou te pedir para comentar só mais uma contribuição e logo em seguida te pedir para tu fazer a nossa prece de encerramento, tá? A Tá bom? Ioneide pergunta o seguinte: o que você diria para as pessoas que estão mais preocupadas com vidas passadas e deixando de cuidar do agora para assim ter uma vida futura com menos escuridão? Ah, é tão fundamental essa sua fala, Leoneide, porque quando a gente está muito ligado só ao passado, ou então na ansiedade do futuro, a gente deixa de estar construindo uma história, né? É como se a gente tivesse ainda não tivesse aqui. Então, o que veio fazer aqui? É importante demais a gente estar presente no aqui e agora, né? E o que houve no passado, ok. O que deu para fazer, deu. O que não deu, não deu. Mas a gente está aqui agora. A gente tem essa oportunidade de fazer coisas boas, diferentes. A gente tem escolha, né? Então, assim, eu sempre pensei nisso na minha carreira artística, né? No começo eu dizia assim, puxa, se eu tenho uma oportunidade de falar para tanta gente, por que eu não vou falar coisa boa? Por que eu não vou falar coisa para ser engraçado, para as pessoas rirem? Sabe? Eu tenho essa escolha. Então, assim, estar aqui e agora é o mais importante. A gente já fez o que tinha que fazer lá atrás, o que deu, deu, o que não deu, não deu, mas a gente está aqui agora. Isso é definitivo para o futuro, né? E a gente não deixar mais para amanhã e resolver aquelas pendênciazinhas dessa vida aqui mesmo. Tem toda razão, Ioneide, porque a gente já sabe que pode ter pendências para outras. Eu não quero voltar mais. Eu, hein? Tá lá, né? Se eu puder, eu não volto mais, não. Então, quanto mais a gente possa fazer agora, hoje, começando por a gente mesmo, esse templo sagrado que a gente tem aqui, de honrar essa vida, esse corpo, essa possibilidade que a gente tem aqui com essa máquina perfeita, né? Aí sim a gente vai estar ajudando a espiritualidade, ao próximo, começando aqui, por essa casinha interior, tá? Essa casa interior, que eu digo, é a individual, né? Que é o físico, mas é o interior também, óbvio, nossa alma, né? Então, honrar primeiro essa vida, né? Fazer o melhor que possa, se perdoar sim, por que a gente treina tanto perdoar o outro
Eu me perdoo, cara, pelo que eu não fiz. Se eu não fiz, foi porque eu não pude. Não deu para fazer. Quem é que quer errar, meu povo? Ninguém quer errar. Ninguém quer voltar para o estágio anterior. Ninguém quer reviver trauma. Ninguém de sã consciência quer sofrer de novo. A gente faz por quê? Porque não dá. Ainda não dá. E a gente não pode pular etapas, tá? Então é agora. Muito obrigada pela sua fala, Leonei. Gente, daqui por diante, tudo é até agora, tá? Então, essa é a minha mensagem como terapeuta de regressão. Aqui e agora. É daqui que a gente vai construir o depois para não ter que ficar voltando. E aí eu, como um pedido especial do nosso amigo Felipe, dos meus irmãos da casa de João, eu vou pedir para vocês fecharem os olhinhos, mesmo estando me vendo, mas vocês estão me ouvindo. E vamos entrar em contato, né, com esse nosso ser tão precioso, tão bondosamente, o Criador, a natureza, nos deu a possibilidade de ser, de estar, e agora. E vamos agradecer, agradecer, agradecer muito de coração. Esse momento que a gente pode estar se ouvindo, se voltar para esse mestre querido, tão especial, que foi tão desvirtuado e ainda é tão desvirtuada a sua doutrina, a sua passagem pela terra. Jesus, que é esse Cordeiro da Paz, esse Príncipe do Amor, que veio dizer que não precisava mais seguir aquelas leis que ele trouxe. Jesus amado, através dessa rede, que nos proporciona o contato hoje em dia, essa inspiração da inteligência, faz com que cada um de nós aqui aprenda a amar a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. Jesus amado, que esse mundo receba uma chuva de paz através dos nossos corações, através do desejo que a gente tem de estar juntos, de evoluir, de curar as nossas feridas, de rever o nosso passado, nos ilumina, nos protege, nos acalenta com o teu manto de luz, que recai sobre todos os que estão aqui nesse momento ouvindo, que se amplie essa luz de cada um de nós, vá se expandindo sobre o nosso país, nosso planeta, que está passando por uma fase tão decisiva de virada, de mudança. Jesus, governador do planeta Terra, olha por nós, nos inspira, nos ilumina. A todos, e especialmente aos mais rebeldes, aos mais distantes, aos que estão desvirtuando tua mensagem, pregando ódio, pregando divisões, preconceitos. Olha pelas tuas ovelhas perdidas, que nós saibamos aprender a conviver com elas, olhando para elas como se elas fossem crianças perdidas, que merecem a nossa luz emanada. Que assim seja. Nossa. Então, Carla, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. As pessoas já estão perguntando aqui quando é que você retorna. Vamos agendar uma outra data. Você falar de novo com a gente. Agradecer a presença de todos que assistiram a nossa transmissão hoje. Lembrando que esse vídeo fica gravado na página da Casa de João e, posteriormente, a gente tem copiado também no nosso canal do YouTube. Algumas pessoas têm dificuldade de acessar pelo Facebook, então a gente está copiando os vídeos depois para o YouTube, para facilitar o acesso daqueles que não têm Facebook. E
Excelente. A quem não tem acompanhado nossas transmissões, toda noite, com exceção da quarta-feira, a gente está fazendo essas transmissões pela página do Facebook, a partir das 8 horas, né? Nessa atividade que foi pensada para que a gente se mantivesse unido, né? Não perdesse esse vínculo do grupo, nem perdesse o vínculo com esses ensinamentos maravilhosos que são compartilhados conosco, né? Então, enquanto perdurar esse processo de isolamento social, nós vamos manter essa atividade. Certamente, depois que voltarem as atividades presenciais, nós não vamos conseguir manter a transmissão diária, mas é provável que algum dia ainda tenhamos atividades pela internet, né? Então, eu convido a todos a assistir às outras transmissões, a assistir os vídeos passados, muita coisa bacana já passou por aqui esses dias, né? Muito ensinamento bacana já passou por aqui esses dias, e que podem ser revisitados. Então, só me resta agradecer a todos, desejar a todos uma boa noite e muita paz. Boa noite, gente. Obrigada também.